Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias dessa semana, um jornal especial feito para você na medida certa, com os quadros tradicionais que você já acompanha e também, hoje no encerramento do programa, com um poema da escritora e poetisa Nilzângela de Souza Lima. Acompanhe e vamos chamar então a abertura com as principais manchetes de hoje, feita especialmente para você. Portal Gov.br completa um ano oferecendo serviços digitalizados. Fila de tratamento contra a hepatite está zerada. Manaus tem a primeira penitenciária do país em que todas as detentas trabalham. Maioria dos professores não teve capacitação para o ensino à distância. Programa A Voz do Brasil completa 85 anos. Hoje, sem querer, lembrei-me de você. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Lembrando que você acompanhou aí as informações comerciais de O Palhão Artesanato. Isso, então nosso cumprimento ao Palhão e toda a sua equipe. E lembrando que você pode fazer o seu pedido também das compras do seu produto de artesanato, aquela matéria-prima ou aquele produto, através do seguinte e-mail: opalhão@terra.com.br. E não esqueça, você que utiliza o WhatsApp, ele também tem o WhatsApp para que você faça o seu pedido. 11 95265 8256. E são 50 anos de tradição. Ele vai, no caso que você quer receber pelo correio, despachar imediatamente a você e você vai receber na sua empresa ou mesmo na sua casa. Lembrando que a gente agradece desde já toda a sua audiência e a sua participação no Tele Brasil Notícias. Vamos começar então, dando as informações jornalísticas preparadas especialmente para você, como falamos anteriormente. E começamos então falando do governo. O portal Gov.br completa um ano oferecendo serviços digitalizados. Hoje, o mundo da tecnologia, o mundo digital, está bem às nossas portas. E os serviços públicos também estão sofrendo essa transformação, que vem o quê? Facilitar a nossa vida como cidadão e também a economia. Os cofres públicos acabam economizando com essa circunstância. Há um ano, o Brasil tem um portal que realmente unificou os canais digitais do governo e continua unificando. Vamos conferir. Ao digitar www.gov.br, o internauta encontra dezenas de sites em um único portal. Aqui é possível solicitar auxílio emergencial, obter o cartão do CPF digital e até fazer uma denúncia trabalhista e solicitações ao INSS. Foi justamente na aba Meu INSS que a dona Conceição de Maria conseguiu o benefício de prestação continuada. Perícia médica e da assistente social lá do INSS, para poder conseguir. Não precisei ir lá pessoalmente. Além dos serviços, no gov.br os usuários também encontram notícias e informações.
Todas as questões sobre licitações, todas as questões sobre concursos, todas as questões que envolvem coisas oficiais. No caso da pandemia, está sendo muito importante, as pessoas estão conseguindo achar informações do Ministério da Saúde, de hospitais. Cerca de 65 milhões de solicitações anuais passaram a ser online, ou seja, sem a necessidade de o usuário pegar transporte, ir ao órgão público, enfrentar fila, perder tempo e dinheiro. Essa estratégia de transformação digital já gerou uma economia de 2,2 bilhões de reais para a sociedade brasileira, 500 milhões em eficiência para o governo e 1,7 bilhão em economia para a sociedade. A meta é chegar a 100% dos serviços públicos online até 2022, uma verdadeira transformação digital. Você, por meio do seu celular, por meio de um login senha ou de um certificado digital, consegue acessar esse serviço e ter a resposta para aquilo que você precisa do governo. Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias. Lembrando sempre que agradecemos a sua audiência, quer aqui no Brasil, quer em outros países. E não esqueça, acesse as informações também pelo Face, que é Tele Brasil Notícias, ou mesmo através também do YouTube, Tele Brasil junto, notícias separado, você procura no YouTube. E mais, você que quer ter um contato com a nossa redação, é telebrasilnoticias@gmail.com. Escreveu aí? Guardou em mente? Vamos passar agora sobre a educação em nosso país. E o que acontece hoje com a educação de nossos filhos em nossos lares? A gamificação de atividades escolares tem tornado atrativo o ensino à distância, exatamente. Diante desse momento de coronavírus, a pandemia ela trouxe alguns grandes desafios para a própria educação e para nós mesmos, né? Além do distanciamento social, que acaba obrigando escolas a adotar o sistema de aulas online. Foi preciso, então, criar-se adaptações ao ensino para que ele se torne, no caso, atrativo. O ensino de casa tenha atração. Uma boa estratégia é o uso de jogos eletrônicos. Vamos conferir essa informação. Crianças e adolescentes adoram games. O Minecraft é um dos favoritos. Com ele é possível criar cenários, situações e ainda interagir com outros jogadores. No ensino online das escolas do SESI, que faz parte do Sistema S, os alunos foram desafiados, por exemplo, a criar um mundo pós-pandemia com esse jogo. Eu vejo que vamos ter os mesmos cuidados. Vamos ter que usar máscara, usar álcool em gel e lavar bem as mãos. Isso durante muito tempo. O que eu mais gostei desse desafio foi conhecer minhas habilidades e saber que eu sou capaz de concluir o desafio mesmo sem nunca ter jogado antes. Para cada disciplina, uma tarefa diferente. Haja criatividade para professores e alunos. Eles conseguem interagir e melhorar a aprendizagem, né, através do jogo, porque o Minecraft ele incentiva essa questão da criatividade, da inovação, da independência, da autonomia. Os jogos eletrônicos também ajudam no trabalho em equipe, estimulam o raciocínio lógico e a autoestima, já que envolvem premiações. Além disso, a gamificação no processo educacional auxilia ainda na fixação do conteúdo escolar. Ela motiva as crianças a passarem por esse conteúdo, só que de uma forma prazerosa. A motivação é tudo no aprendizado. Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora no Tele Brasil Notícias, queremos agradecer desde já a sua audiência, você que está aí em Manaus. E por falar em Manaus, Manaus tem a primeira penitenciária do país em que todas as detentas trabalham. Exatamente. É um projeto de ressocialização de presos que fizeram isso acontecer dentro da penitenciária feminina da cidade. A primeira em todo o país que todas as detentas trabalham realmente. Observe o que foi feito nesta reportagem a seguir. Estamos no quilômetro 8 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista.
Um complexo com os principais presídios da capital fica localizado neste ponto. E entre eles, a Penitenciária Feminina de Manaus, a PFM, que fez o Amazonas alcançar a posição de primeiro estado brasileiro a gerir uma unidade prisional feminina com 100% de internas inclusas nos projetos de ressocialização. A compostagem, plantação e manutenção de hortas, lavagem de roupas e corte e costura estão entre as atividades. E a dedicação ao trabalho já mudou o cotidiano de muitas mulheres. Quando a gente quer mudar, basta vir de nós a decisão de querer dar um passo à frente. E chegar e mostrar que nós somos capazes de mudar sim, de dar a diferença, fazer a diferença dentro desse lugar. É nós quebrarmos um ciclo vicioso, onde a pessoa era detida por um pequeno crime e ao chegar dentro da unidade prisional ela era simplesmente cooptada. Então aqui dentro da unidade prisional nada mais era do que uma escola do crime, como era chamado, o escritório do crime, e nós conseguimos mudar radicalmente isso. Tele Brasil Notícias. Olá, Tele Brasil Notícias, olá, telespectadores. Eu sou a Nilzângela, poetisa, e vou compartilhar com vocês uma poética. Amigo, amor, cadê você? Confira o poema na íntegra, assista o telejornal na íntegra e no final você vai ver todo o poema, tá bom? Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Muito bem, chegou agora a hora em nosso Tele Brasil Notícias daquele momento. Tribuna Livre. E na Tribuna Livre de hoje abordamos um assunto que é de preocupação geral, né? Tráfico de pessoas entre países, estados e outras situações. É grande o número de pessoas que hoje recebem proposta para ir a outros países, achando que vai conseguir um emprego e acabam na promiscuidade e até outras situações, e perdendo até mesmo a vida. O governo e o CNJ, justamente preocupado com essa situação, estão tomando a frente por assinarem um acordo para combater o tráfico de pessoas. E justamente o Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas foi onde o Ministério de Justiça e também Segurança Pública fechou um acordo nacional de justiça para fortalecer justamente esse tipo de crime, né? O combate a esse tipo de crime. É uma coisa importante e essencial. E ressaltamos, se você está nessa situação ou já esteve ou conhece alguém que esteve, observe as ações que serão tomadas e as medidas para este combate justamente do tráfico de pessoas, quer no país, quer fora do país. Se nada for feito para o enfrentamento desse crime, no final dessa década, o tráfico de pessoas chegará a converter-se na principal modalidade de crime transnacional. A prevenção ainda é a melhor forma de combater o problema. Nesta semana em que se comemora o Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, foi assinado um acordo técnico entre o Ministério da Justiça e o CNJ e também criado um comitê para a orientação das ações. Haverá também parcerias entre Brasil e Estados Unidos. Toda essa tarefa nós estamos muito juntos hoje com os Estados Unidos da América. É um parceiro absolutamente decisivo nessa luta pela democracia. De acordo com o relatório global sobre tráfico de pessoas de 2018, 59% dos casos ocorrem com o objetivo de exploração sexual e 34% envolvem a destinação ao trabalho forçado. E os principais alvos são mulheres e meninas. Não dá mais para a gente ter apenas uma foto da criança ou da pessoa desaparecida atrás de uma conta de água e luz. Nós precisamos ter um alerta
imediato. A pessoa, a criança desapareceu imediatamente. Nós temos que receber um alerta aí no nosso celular, no nosso aplicativo, nas nossas redes sociais, de que aquela pessoa desapareceu e a sociedade nos ajudar imediatamente a encontrar a pessoa desaparecida. Tele Brasil Notícias. Muito bem, lembrando que o Tele Brasil Notícias é feito com a produção minha aqui, do João Vitor, né? A gente está preparando, e como está sendo feito em nossa residência, as gravações também acontecem em nossos ambientes residenciais, por isso que não estamos usando a máscara tradicional. Bom, vamos falar um pouquinho, agora há pouco, hoje na quarta-feira que estamos gravando, ficamos sabendo aí que o governo de São Paulo, o governador, liberou os bares para funcionarem até às 22 horas. Exatamente. Então, bares e padarias poderão funcionar até às 22 horas, porém, o período de trabalho aberto, diante a faixa amarela, né? Chamamos de faixa amarela agora, justamente são 6 horas de trabalho diário que poderão ser abertos, então, aqueles que têm o período noturno também. Vamos passar a nossa próxima informação jornalística do Tele Brasil Notícias, falando da educação. O que dizer dos professores diante hoje da tecnologia? A maioria dos professores não teve capacitação para o ensino à distância. Acredite se quiser. Foi uma pesquisa que foi realizada pelo portal Nova Escola, que analisou a situação dos professores brasileiros durante este momento de pandemia. E tem mostrado que a maioria não recebeu capacitação para trabalhar justamente nesse sistema à distância, online. Muitos professores também se queixam da saúde mental. Mas saiba que existem alternativas. Vamos conhecer. Mais de 8 mil docentes da educação básica em todo o país responderam ao questionário feito em maio deste ano, que buscou traçar um cenário do ensino remoto durante a pandemia. 51% dos professores afirmaram que não receberam nenhuma capacitação para trabalhar remotamente e 30% consideraram a experiência do ensino à distância ruim ou péssima. Em relação à minha carga horária, eu acredito que da forma remota está um pouquinho maior, porque além de todas as gravações que eu faço, tem as edições dos vídeos que também demora e tem todo o material, todo o recurso didático que eu produzo para as aulas. Outro ponto do levantamento que chamou a atenção dos pesquisadores foi o aspecto emocional. Apenas 8% dos docentes entrevistados afirmaram que estão se sentindo ótimos, enquanto 28% consideraram que diante da pandemia e do desafio do ensino online, a saúde emocional está ruim ou péssima. Nós fomos pegos de surpresa, fechamos a nossa sala numa sexta-feira, acreditando que ficaríamos aí 15 dias em casa e já faz bastante tempo. E a preocupação maior é essa, perder esse vínculo, né, que eu tinha com os meus alunos. Além de ter que se adaptar a essa novo movimento, né, em torno da pandemia, preocupação com familiares, com alunos, preocupações coletivas, ainda tem também que se reinventar enquanto profissional. Para apoiar esses profissionais, a Rede Pedagógica, instituto que capacita educadores em toda a América Latina, está disponibilizando cursos online e gratuitos. No próximo domingo começa a Semana Pedagógica. As inscrições podem ser feitas no site redepedagogica.com.br. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora do governo federal que lançou uma campanha para dar visibilidade às mulheres do campo. Então, falando das mulheres, né? Então, as mulheres rurais, mulheres com direitos, é o nome da campanha que pretende dar, então, maior visibilidade às necessidades das mulheres que trabalham justamente no campo. Interessante que essa iniciativa foi lançada na quarta-feira, dia 29 de julho, lá no Palácio do Planalto. Então vamos acompanhar essas informações, até com bastante detalhe, principalmente para você, mulher do campo, receba aí o nosso cumprimento, obrigado pela sua audiência, que tem esse trabalho rural.
Carla produz rosas numa propriedade familiar no Distrito Federal, mas na hora de vender a produção, nem tudo são flores. Quando a gente chega na comercialização, que a gente se depara ali direto com a pessoa que vai comprar o meu produto, com a pessoa que, assim, ainda há um preconceito de olhar e falar assim, eu tenho um produto aqui maravilhoso que eu vou te vender, mas espera, uma mulher veio me vender, será que é o mesmo? Aqui no Brasil, 1 em cada 3 produtores rurais é mulher. Elas enfrentam desigualdades e dificilmente chegam à administração de uma propriedade. 1 em cada 5 dirigentes é do sexo feminino. A campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, lançada aqui no Palácio do Planalto, quer dar visibilidade a essas produtoras. Neste mundo ainda tão masculino, precisamos cada vez mais evidenciar e fortalecer o papel das mulheres do campo na transformação da nossa sociedade. A campanha também promove cursos de políticas públicas e direitos das mulheres. O governo precisa fortalecer cada vez mais a atuação da mulher rural com políticas públicas que permitam seu desenvolvimento profissional e aumento de sua renda e que as protejam das dificuldades inerentes à sua condição, principalmente no combate à violência. Tele Brasil Notícias. Olá, Tele Brasil Notícias, olá, telespectadores. Eu sou a Nilzângela, poetisa, e vou compartilhar com vocês uma poética. Hoje, sem querer, lembrei-me de você, do seu sorriso, do seu olhar. Amigo, amor, cadê você? Confira o poema na íntegra, assista o telejornal na íntegra e no final você vai ver todo o poema, tá bom? Tele Brasil Notícias. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição nas sextas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias, você viu as informações de O Palhão Artesanato. Lembrando que você que quer fazer seu pedido via e-mail, tem opalhão@terra.com.br para você fazer o seu pedido. E também, você que quer aí através do WhatsApp fazer seu pedido, eles entregam aí aonde você está. E olha, anote aí agora, 11 952 65 8256. O Palhão Artesanato, que tem mais de 50 anos de tradição, localizado ali no Brás para você, atendendo você tanto ali na loja como também via seu pedido pela internet. Quero lembrar também que no final do nosso Tele Brasil Notícias nós teremos aí a participação no encerramento da nossa convidada especial de hoje, que é a Nilzângela de Lima Souza, que é poeta, escritora. E ela vai estar narrando algumas coisas que vêm aí fazer parte deste momento da nossa pandemia, né? A pandemia está deixando nós reclusos em casa, né? Nossa pré-reclusão aqui, que hoje aqui em São Paulo parece que está voltando quase ao normal. Mas vamos dar sequência ao Tele Brasil Notícias. E agora falando aqui de um assunto que tem chamado bastante a atenção das pessoas. É a questão da saúde.
Você ficou sabendo já que a fila do tratamento contra hepatite está zerada? É isto mesmo, é o que destaca a saúde. No mês passado, mês de julho, foi o mês amarelo, e que representou a luta contra a hepatites virais, mas continua também. E o Ministério da Saúde informou que a fila para o tratamento dos 4 tipos dessa doença está zerada em nosso país. É verdade mesmo. E que a meta do governo é eliminar a hepatite C do Brasil até o ano de 2030. Vamos conferir. Gilberto descobriu que estava com hepatite C depois de sentir muita fraqueza e desânimo. Com o diagnóstico no início da doença, conseguiu a cura após o tratamento. Para ajudar outros na mesma situação, formou um grupo de apoio aos portadores de hepatites virais. Nós, do grupo, apoiamos muito aos médicos, aos enfermeiros, às prefeituras municipais, dando informações. Nós queremos realmente fazer a prevenção. De 1999 a 2019, foram notificados mais de 600 mil casos confirmados de hepatites virais no Brasil. 25% de hepatite A, 36,8% de hepatite B, 37,6% de hepatite C e menos de 1% dos casos se referem à hepatite D. No caso das hepatites tipo A e B, há vacina. Mas para a hepatite C, que está entre as mais graves e tem tratamento mais caro, somente medidas de prevenção de contato com o sangue contaminado podem evitar o contágio, como não compartilhar escovas de dentes, lâminas e seringas. O Ministério da Saúde adquiriu um estoque do medicamento para as hepatites B e C que garante o abastecimento da rede pública até 2021. Os pacientes também agora recebem a medicação mensalmente, antes era trimestral. Além disso, o Ministério conseguiu reduzir em 88% o custo médio do tratamento da hepatite C, a que mais mata. Essa queda, ela representa de que mais pessoas poderão ter acesso ao tratamento, porque com o mesmo quantitativo, com o mesmo orçamento, nós podemos tratar muito mais pessoas. Com essas ações, o Brasil espera atingir a meta de eliminação da hepatite C em 10 anos. A gente tem possibilidades importantes, né, de chegar à meta de eliminação das hepatites no ano de 2030. Tele Brasil Notícias. Fique conosco, já já, vem aí, Tele Brasil Esportes no ar. Tele Brasil Notícias. E agora no Tele Brasil Notícias, informações dos acontecimentos. Logo no início da semana, foi justamente na terça-feira, onde nós tivemos aí em Beirute, que acordou em choque, enlutada, justamente no dia seguinte, após as 2 explosões registradas no porto da cidade. E olha, o triste é saber que quase metade está destruída ou danificada da cidade, foi o que afirmou o governador Marwan Abdul. E mais de 100 pessoas morreram. Outras 4.000 ficaram feridas nesta explosão. E de acordo com o governo, 250.000 a 300.000 pessoas estão desabrigadas justamente por causa dessa situação. E é interessante que os danos chegam a 3 bilhões de dólares e 5 bilhões de dólares. Foi o que disse o governador dando a sua entrevista e, inclusive, ele acrescentou que na situação lá em Beirute, lá no Líbano, ele está à espera da avaliação de especialistas e de engenheiros, inclusive, para verificar o prejuízo e a situação e de como vai ficar ali aquela região. Vamos passar agora a nossa próxima informação do Tele Brasil Notícias, agora falando um pouquinho do Senado Federal. Você que cancelou as suas viagens devido à pandemia, ao coronavírus, eventos e ingressos também foram cancelados diante desse momento da pandemia. Os senadores aprovaram no último dia 30 de julho uma proposta que regulamenta este tipo de cancelamento
ou adiamento até mesmo dos serviços, e reservas e eventos turísticos e cultura em razão justamente da pandemia do coronavírus. Foi a PLV 29/2020 que prevê alternativas ao reembolso imediato dos valores pagos. O projeto foi relatado pelo senador Roberto Rocha, do PSDB, e vai à sanção. Vamos acompanhar. Uma medida provisória que criou regras para cancelamentos e remarcações nos setores de turismo e cultura também foi votada. Pela proposta, a remarcação dos eventos e serviços deve ocorrer até 12 meses depois do fim do estado de calamidade pública, previsto para 31 de dezembro de 2020. Os consumidores também podem optar por créditos para uso ou abatimento de novos serviços da mesma empresa. Tele Brasil Notícias. Fique conosco, já já, vem aí, Polícia em Ação. Polícia em Ação. Você lembra daquela famosa frase que você que é da minha época, né? No rádio? Em Brasília, 19 horas. Aí entrava a Voz do Brasil. E justamente o programa Voz do Brasil completa nada menos que 85 anos. Exatamente. Há 85 anos, o programa Voz do Brasil leva a milhões de brasileiros as principais notícias do dia dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Programa de rádio mais antigo do Brasil, que foi criado exatamente em 1935, no governo do ex-presidente Getúlio Vargas. Vamos conhecer um pouquinho da história por detrás deste produto e também alguns dos profissionais que estão envolvidos com a produção de notícias do dia a dia da Voz do Brasil. Vamos acompanhar. Esta é a Voz do Brasil. O Brasil tem uma nova Constituição e começa a viver um novo tempo. O programa de rádio mais antigo do Brasil está completando 85 anos. A Voz do Brasil é um noticiário que, desde 1935, leva as informações dos poderes da República para todos os cantos do país. Presidentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário prestam juramento ao novo texto constitucional. Criado durante o governo de Getúlio Vargas, o nome de estreia do noticiário era Programa Nacional. Em 1938, passou a ser chamado de A Hora do Brasil, até que em 1946 foi batizado como A Voz do Brasil. E hoje é transmitido em diversas plataformas, com vídeos, podcasts e, claro, no rádio, que continua sendo a principal fonte de informação em algumas localidades. A equipe do Senado fica muito feliz por poder contribuir com a cidadania, com o serviço, com a informação de qualidade e levando informação principalmente ao interior, aos lugares mais longínquos, onde muitas vezes a notícia demora a chegar, não há sinal de internet, muitas vezes o rádio é a única fonte de informação que pode ser acessada. Até quem sabe a voz do dono. 7 da noite em Brasília. Voz do Brasil. É necessário manter, promover, aperfeiçoar e aprimorar a Voz do Brasil e demonstrar sua relevância para a sociedade como um todo, porque ela tem sido um dos instrumentos necessários para a promoção e aperfeiçoamento da democracia no Brasil. O programa é dividido em 4 partes, onde os primeiros 25 minutos são destinados às informações do Poder Executivo. Em seguida, 5 minutos para as notícias do Poder Judiciário, 10 minutos para o Jornal do Senado e os últimos 20 minutos da grade são sobre a Câmara dos Deputados. Esse veículo ele é muito importante, basta sintonizar o radinho lá na hora, às 7h30 da noite, para acompanhar o nosso trabalho. Então eu acho fundamental a Voz do Brasil, o programa em geral e o Jornal do Senado em particular, porque é uma forma de o poder público levar a população brasileira ao conhecimento da população, da sociedade, o que está sendo discutido aqui no Senado Federal.
O senador Carlos Viana parabenizou e ressaltou a importância do programa para o Brasil. Nós estamos em um momento da história do nosso país, da nossa nação, em que notícias de qualidade, notícias que informem realmente as pessoas, que as tornem cidadãs, são cada vez mais necessárias. Ser editora da Voz do Brasil foi o que me deu uma maior dimensão da importância do programa. Ele é um noticiário oficial sobre o que acontece no Senado e por meio dele o cidadão pode acompanhar não só as principais decisões do Senado, mas também o trabalho realizado pelo seu representante. Lá onde eu encontro as informações que eu costumo usar no dia a dia, os meus direitos, os meus deveres, as obrigações, né? E as informações diárias eu ouço na Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Tele Brasil Notícias. Olá, Tele Brasil Notícias, olá, telespectadores. Eu sou a Nilzângela, poetisa, e vou compartilhar com vocês uma poética. Veja só, eu e você se olhando, sem saber, sem entender que para ser feliz é preciso querer. Confira o poema na íntegra, assista o telejornal na íntegra e no final você vai ver todo o poema, tá bom? Tele Brasil Notícias. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição nas sextas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil no Esporte. Muito bem, você viu aí as informações comerciais de O Palhão Artesanato, que aliás continua atendendo você no Brás, na Rua Oiapoque, número 89. Isso mesmo, e você ainda faz aí seu pedido através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, ou mesmo também pode fazer através do WhatsApp 11 95265 8256. O Palhão Artesanato. Tele Brasil no Esporte. Muito bem, começando o Tele Brasil Esportes no ar. Vamos falar do Corinthians justamente na final. E o Ederson vibra com a fase artilheira e ainda fala, não imaginava. Notícias do mundo esportivo. Justamente chegou ao fim o conto de fadas do Mirassol no Campeonato Paulista 2020. Semifinalista da competição pela primeira vez em sua história, o clube de Araraquara não foi páreo para o experiente e vitorioso time do Corinthians, atual tricampeão estadual e mais uma vez finalista. A vitória alvinegra em Itaquera veio suada e pela vantagem de 1-0. Gol do volante Ederson. Tele Brasil no Esporte. E vamos agora à nossa segunda notícia de esporte, falando do São Paulo Futebol Clube. Notícias do mundo esportivo. Justamente o São Paulo, depois de cair no Campeonato Paulista para o Mirassol, repensou o planejamento para o período de treinos
preocupado com o início do Brasileirão e anunciou que permanecerá concentrado no CFA de Cotia, com foco no primeiro compromisso na competição nacional. No entanto, a decisão do tricolor não está relacionada apenas à questão do esporte, mas também a diretoria e a comissão técnica do São Paulo entenderam de vez que a estadia no complexo das categorias de base afasta os jogadores de possíveis distrações, pois eles estarão lá 24 horas por dia no local. Os atletas terão foco integral na preparação do Campeonato Brasileiro e nos ajustes táticos, corrigindo erros apresentados, inclusive, nos últimos jogos, como pudemos observar. E, inclusive, já é possível observar que os jogadores entenderam que o momento é de poucas palavras e bastante trabalho. Tele Brasil no Esporte. E com essa última notícia, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui. Até lá! Tele Brasil Notícias. Olá, Tele Brasil Notícias. Olá, telespectadores. Eu sou a Nilzângela, poetisa, e vou compartilhar com vocês uma poética. Veja só, eu e você se olhando, sem saber, sem entender que para ser feliz é preciso querer. Confira o poema na íntegra, assista o telejornal na íntegra e no final você vai ver todo o poema, tá bom? Tele Brasil Notícias. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição nas sextas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Polícia em ação. Justamente começando o nosso quadro Polícia em Ação de hoje, vamos falar inicialmente da Polícia Federal, que realizou em 5 estados o combate de tráfico de animais. Aliás, é uma coisa que parece que depois daquele caso em Brasília e em outras regiões estão aparecendo também outros casos. Mas vamos voltar à questão da operação. Esta operação da Polícia Federal de combate ao tráfico de animais cumpriu mandatos de prisão e de busca e apreensão em 5 estados diferentes. Vamos conferir. A terceira fase da Operação Marrakech cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e 2 de prisão temporária, espalhados por Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo. A ação, que investiga o tráfico de animais silvestres, também realizou busca e apreensão nos 3 estados, além do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo. A Marrakech, instaurada em 2018, apurou que um morador de Macapá, capital do Amapá, comandava uma rede internacional de tráfico de espécies raras, que contava ainda com a participação de pessoas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Ontem, um dos investigados foi preso em flagrante em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, e junto com ele foram apreendidos diversos animais, principalmente cobras. As imagens mostram também tapetes que parecem ser feitos de pele de onça. O comércio ilegal de animais silvestres já tinha virado assunto no começo de julho, quando um estudante de veterinária foi picado por uma cobra naja, espécie rara oriunda da África e da Ásia. Pedro Krambeck, de 22 anos, foi preso ontem no Distrito Federal por suspeita de crime ambiental. As consequências podem ser duras para quem realiza esse tipo de atividade. Os investigados pela Operação Marrakech podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de animais, além de receptação qualificada. E se forem condenados, a pena pode chegar até 18 anos de reclusão, além de multa.
Polícia em ação. Você está no nosso quadro Polícia em Ação. Vamos falar de um fato que foi bem comentado pela imprensa, mas nós também temos que colocar aqui. Criminosos explodem bancos ou banco no interior de São Paulo. Inclusive, esse fato aconteceu numa cidade próxima aqui, que é Botucatu. E a polícia de São Paulo, até o momento em que estamos gravando aí, está fazendo buscas, mas já encontrou alguns criminosos, né? Que explodiram uma agência bancária, além de trocarem tiros com policiais e deixarem em pânico a cidade de Botucatu. É no interior do estado aqui de São Paulo. Tudo isso aconteceu na noite do dia 29 de julho. Vamos conferir. E antes até de conferirmos, foram encontrados 7 fuzis, uma metralhadora .50, 17 artefatos explosivos e um malote de dinheiro nesta região lá em Botucatu. Agora sim, vamos à matéria. A ação dos bandidos começou por volta das 11h30 da noite. Pelo menos 40 criminosos mascarados, fortemente armados e com coletes à prova de bala participaram do ataque em Botucatu. Eles usaram explosivos e uma agência bancária foi alvo do bando, além de joalherias. Os bandidos fizeram moradores reféns e atearam fogo em carros para dificultar a chegada da polícia. Queimaram um veículo na frente do quartel da PM. Houve troca de tiros e 2 policiais ficaram feridos. Uma cena de guerra que durou pelo menos 3 horas. Na fuga, os bandidos incendiaram 5 veículos, entre eles uma carreta na rodovia Marechal Rondon. Um suspeito foi morto. Polícia em ação. Agora vamos falar aqui da polícia aqui do estado de São Paulo. A PM proíbe o uso de mata-leão em abordagens policiais em todo o estado de São Paulo. Essa informação tem a ver que a Polícia Militar ela proibiu que os policiais apliquem o chamado mata-leão em abordagens em todo o estado. É a chave cervical, que é um tipo de técnica que imobiliza uma pessoa e faz uso das suas mãos, braços ou pernas contra o pescoço de uma outra pessoa, aplicando uma pressão que pode provocar o estrangulamento e até mesmo até levar à morte. A corporação ainda informou que essa medida foi tomada por um grupo de estudos criados para analisar as mais modernas e eficientes técnicas de contenção durante a detenção de suspeitos, e que essa medida busca aprimorar ainda mais a prestação de serviços à sociedade inteira e também modernizar os protocolos de atuação. E mais ainda, para tentar coibir a violência policial, o governador de São Paulo, João Dória, adquiriu câmeras portáteis, as chamadas bodycams, que serão utilizadas por policiais militares durante seu patrulhamento nas ruas. As câmeras de lapela são fixadas nos uniformes dos policiais para que suas ações nas ruas de São Paulo sejam monitoradas sem a possibilidade daquela famosa adulteração. Além disso, Dória anunciou que toda a corporação, começando pelos policiais de altas patentes, passariam por um programa de um novo treinamento chamado Retreinar. Polícia em ação. E com esta informação, o nosso Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui. Tele Brasil Notícias. Eu sempre comento que em nosso Tele Brasil Notícias, que é feito semanalmente para você, com 2 exibições acontecendo para você na sexta-feira, às 11 horas da manhã, e também na terça-feira, às 5 horas da tarde. E lembrando, além da sua participação, sempre contamos com o apoio do Opalhão Artesanato, que nós agradecemos. Mas você também pode fazer parte desta equipe entrando em contato conosco. Ao encerrarmos hoje o Tele Brasil Notícias, fica como sempre a nossa recomendação que você se cuide bem. Use a máscara, use o gel, procure
se afastar um pouquinho daqueles ambientes com muitas aglomerações e cuide da sua saúde. Qualquer sinal de problemas, procure ajuda médica, quer no posto, quer no seu médico particular. Mas como foi prometido desde o início do Tele Brasil Notícias, hoje vamos encerrar o programa com um poema da escritora e poeta Nilzângela de Lima Souza, que aliás é nossa convidada e é presidente do Instituto Olhar da Língua Portuguesa no Mundo, e inclusive realiza o intercâmbio cultural Brasil-Portugal. Vamos acompanhar de perto, encerrando o nosso Tele Brasil. Telespectadores, eu sou a Nilzângela, poetisa, e vou compartilhar com vocês uma poética. Nesse momento de isolamento, a gente fica muito vulnerável, nossa tristeza ela aflora por excelência. Às vezes estarmos acompanhados não significa estarmos completos. Às vezes estamos sozinhos, mas ainda assim felizes. Esse poema que escrevi, ele fala sobre essa tristeza que a gente sente que ninguém completa. Então a gente se pergunta, olhando para o espelho, amigo, amor, cadê você? Hoje, sem querer, lembrei-me de você. Lembrei-me de você, do seu sorriso, do seu olhar. E logo comecei a chorar. Amigo, amor, cadê você? Será? Esqueceu de viver? Será? Esqueceu de amar? Puxa vida, veja, eu e você se olhando sem saber, sem entender que para ser feliz é preciso querer.